Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, nosso projeto chamado Toma que o Filho é Teu. Esse podcast aí que nós criamos com a intenção de poder, né, Dani? Só para te explicar um pouquinho melhor, né? A nossa ideia é que a gente tem hoje em dia muitos exemplos bons de mãe, né? Mãe é uma verdade universal, né? Existem vários ditados, várias verdades que falam a respeito de mãe, né? Mãe é uma só, coração de mãe sempre cabe mais um. Então, existe uma verdade universal, né, a respeito das mães, né? Mas dos pais ainda é uma coisa um pouco... é uma coisa um pouco mais... Tem muitas variantes. Se a gente pegar pessoas diferentes, né, que nós conhecemos, a gente vai encontrar pessoas com diferentes referências paternas. Algumas com um pai mais ausente, algumas com um pai presente, algumas que nem conheceram o pai. E, enfim, eu acho que... E também os ditados que a gente tem a respeito de paternidade, geralmente, nem são ternos e bonitos, que nem são os de mãe. Geralmente estão relacionados a outras coisas. Mas a nossa ideia é poder conversar com boas referências, né? Colocar mais boas referências no mundo dentro da paternidade, para que cada vez mais pessoas e mais pais que talvez tenham receio e medo da paternidade possam descobrir que não é um bicho de sete cabeças e possam ter bons exemplos para se espelhar. E tu é um cara que eu sei que sempre quis ser pai, pelo que eu me lembro, tu é um cara que é um paizão. Eu acho que nada melhor do que a gente poder pegar um pouco dessa tua experiência. E, além de tudo isso, né, Daniel Sartori é um dos maiores profissionais na área de educação física aí, no Brasil, e especialista em liberação miofascial. É isso, Dani? Isso. A gente está aí há bastante tempo já na área de terapêutica também, né? Não só na área de treinamento. São duas áreas que profissionalmente eu consegui juntar na minha vida, que elas são totalmente complementares, né? Tanto de um lado quanto para o outro. E a gente vem trabalhando nisso, né? Mais acupuntura, que hoje também é uma paixão. Eu sempre digo que eu sempre gostei de ler, desde muito novo, sempre gostei de estudar muito. Desde ler jornal, a ler economia, política, livros bem complexos. Eu comecei numa literatura até mais pesada. E para a gente que gosta de estudar, de ler, sempre tem que ter novos desafios, né? Coisas que brilhem os olhos. Então, a gente está sempre querendo aprender algo novo. Eu brinco que agora eu peguei um livro de filosofia para ler, que depois de 15 anos é o primeiro livro não técnico que eu estou lendo. Que eu sentia falta de ler um livro que não fosse técnico, sabe? E agora eu peguei um livro leve, assim, de Nietzsche, né? Que eu sempre gostei muito de Nietzsche, que não é um livro muito leve, mas que eu gosto de ler e não tem a ver com a minha área. Claro, tem muito a ver com a minha profissão, mas não diretamente. E aí hoje a acupuntura é uma coisa que me traz muita sabedoria, assim, traz muitas coisas boas. Inclusive, a gente vai poder conversar muito sobre educação, né? E a questão da paternidade, a relação pais e filhos explica muito o que os ensinamentos chineses, né, de energéticos nos trazem. Aí o que a gente puder trazer também te ajuda. Legal. Bom, Dani, eu conheço o Dani antes da paternidade e o Dani depois da paternidade. Então, uma coisa que eu percebo é que tu sempre foi um pensador. Desde que eu te conheci, tu sempre foi uma pessoa que gostava de conversar sobre diversos assuntos, né? Desde o futebol até a vida mesmo. Nunca foi uma pessoa com uma opinião rasa. Sempre foi uma pessoa que gostou de desenvolver um assunto. E eu queria saber o que te levou aí se a paternidade te mudou um pouco a ponto de tu querer buscar um pouco mais de filosofia, ou isso não teve nada a ver com a paternidade? Ela te tornou um pouco mais pensador, te tornou um pouco mais filósofo? Não necessariamente. Eu acho que a paternidade me trouxe mais, até ao contrário, me trouxe um pouquinho mais para o mundo terreno, assim. Porque quando a gente tem pai, quando a gente é pai, no caso, né, a gente depende
não só nós, mas aí nosso filho depende de nós, né? A gente tem uma família, então nossas responsabilidades aumentam. Talvez até por isso, né, eu tenha usado mais a literatura até para a minha profissão, né, para o meu atuar profissional. Por isso que tu Mas estava eu lendo não, tanta coisa técnica, talvez. pode ser, é uma boa hipótese, mas em termos de filosofia, de vida, de pensamento, eu não mudei nada. Eu continuo sendo uma pessoa que, como tu falaste bem, eu procuro, né, mesmo nesse mundo de ideias rasas, tentar aprofundar um pouco nas questões e que as pessoas reflitam um pouco mais sobre sua vida, né? A gente vai passar aí 70, 80 anos aqui ou menos, e que a gente faça valer a pena, pelo menos, alguma coisa, né? Sim, eu penso que eu acho que a maior crença que eu tenho é de que não existe ato mais revolucionário hoje em dia do que criar filhos, Dani. Eu penso que, assim, eu quando era mais novo, antes de, enfim, né, quando eu era adolescente ali, né, antes dos 18 anos, e não que isso tenha mudado depois que eu virei adulto, né, eu sempre estive envolvido em cultura de rua, né, grafite, skate, música, e a gente sempre tem vários ideais e várias ideias de como se fazer revolução. E quando a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo outras hipóteses, além daquelas, né? Aquelas lá não são inválidas, eu acredito. Mas existem outras formas também que a gente consegue atingir. E quando a gente para pensar que o mundo que a gente vive hoje é um mundo masculino, a gente pode pensar que eu e tu, né, que somos pais de meninos, quando a gente cria os nossos filhos com esse pensamento, né, ajudando eles a, a terem mais, enfim, né, a questionarem mais, a enxergarem mais o ambiente cristão e os problemas que o ambiente cristão cercam, que eles estão, os problemas que cercam eles nesse ambiente, e eles se tornam homens melhores no futuro, é um ato de revolução, né? É uma maneira de a gente conseguir tocar o futuro, porque se formos pensar, né, os percentuais de mulher na política, de mulher no mundo empresarial, tomando as decisões, são as decisões mais importantes, são muito poucas, né? Nessas reuniões, nessas grandes cúpulas, a gente vê pouca mulher, né? Pouca mulher decide as coisas no mundo hoje em dia e como é para ti ser pai de menino? Quais mudanças trouxeram em ti, Dani? Porque a paternidade, independente do sexo, ela muda a gente. A gente, enfim, começa a questionar muita coisa dentro de nós mesmos. Como é que ser pai de um menino hoje em dia mudou o Daniel Sartori? Olha, na questão mais prática, assim, mudou bastante, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa no quadro geral. Entretanto, na questão educacional, nunca foi uma matéria de muita reflexão para mim, assim, de muito pensamento. Claro que foi algo que foi surgindo naturalmente, né? A gente tem hoje a masculinidade tóxica, né? Que se a gente for estudar, ler livros de psicologia, eu já li bastante sobre isso até. Tem até algumas séries Netflix bem legal para ver sobre, né, como essa masculinidade faz tão mal para os homens, muito mal, muito pior que para as mulheres, inclusive. Tanto é que a gente vai ver o índice de suicídio, né, o índice de depressão, de problemas é muito mais alto nos homens. E a gente considera as mulheres histéricas, as mulheres descontroladas, mas na realidade nós somos descontrolados, né? Então eu procuro passar para ele, né, aquilo que meu pai me passou, que meu pai, apesar de ter 80 anos e me teve com 43 anos, ele sempre foi uma pessoa muito atual do ponto de vista psicológico, filosófico. Eu tento passar o que meu pai me passou com um incremento, né, de coisas que eu fui aprendendo e no meu tempo, né, porque eu tenho sapiência que os desafios dos meus pais eram muito mais difíceis que o meu foi, que os meus são, né? Talvez não mais difíceis, mas diferentes. Então, acho que a gente pode dar um passinho para frente
E, enfim, e que o meu filho também, eu sempre passo isso para ele, sabe? A questão de chorar, de falar das suas dificuldades, de entender que tem dia bom e tem dia ruim, né? E o principal, assim, que eu posso dizer na educação minha com ele é que eu tento nunca deixar ele desconectado do que é a vida, né? Porque às vezes a gente vê pais com dificuldade financeira, com dificuldade nisso, com dificuldade naquilo, tentando excluir o filho disso, criando um mundo à parte para eles. Eu tento, isso meus pais fizeram muito comigo, e eu tento trazer eles sempre junto. Ó, tá ruim para todos nós, e é assim a vida, e vamos tocar, né? Mas eu, mudança, assim, especificamente tua pergunta, tá, Peter? Eu não julgo que eu mudei muito, mas a questão prática, assim, eu procurei me centrar mais na questão profissional, pela questão financeira, principalmente, e eu acho que foi muito bom, porque também me deu um rumo profissional mais delineado, assim, porque eu me formei muito cedo, me formei com 21 anos, então acredito que eu não era nada maduro, assim, quando veio o filho foi a cereja do bolo, assim, aquela fase que realmente tanto minha vida pessoal quanto profissional deu uma boa deslanchada, assim, muitas questões que estavam estagnadas, né? Uhum. Acho que nisso mudou bastante. O filho vem como um processo de rompimento de todo né, de toda uma história de vida, e para mim foi excelente. Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida sobre todos os aspectos. Então, para os pais que têm medo, normalmente só vem coisas boas, apesar da gente ter medo, né, algumas inseguranças que logo passam. Sim. E bom, quando eu te apresentei, eu citei alguns títulos teus, Dani, mas eu não citei o mais importante, que é o de pai. Só para situar quem estiver assistindo, Dani é pai do Vicente, que tem 8 anos. E, Dani, tu vê muito teu pai em ti, hoje em dia? Sim, vejo muito meu pai. Né? Aonde? Eu sou fisicamente o filho. Meu pai tem 4 filhos, né? E fisicamente é unânime que eu sou mais parecido com meu pai. Psicologicamente a gente tem algumas diferenças, mas eu vejo muitas coisas do meu pai e vejo algumas mudanças importantes que eu achei necessário, né? A gente mudar na educação que ele me deu. Eu mudei algumas coisas com meu filho, né? A gente tenta fazer essas mudanças de forma a não julgar, né? E nem contestar, porque eu acredito que quando meu pai me teve e minha mãe também, eles com certeza fizeram o melhor que eles poderiam fazer para aquele momento. E eu tento fazer a mesma coisa, né, com algumas mudanças aí importantes que eu julgo, mas, né, ficar sempre nesse equilíbrio de não julgar, né, porque eu vejo que é bem comum as pessoas ficarem julgando se meu pai fizer, foi o que deu para fazer, eu penso assim. Foi onde deu para chegar. E foi muito E, bem. e como é que é o teu relacionamento com teu pai? É muito bom, é muito bom. Sempre dei muito bem com meu pai, sempre a gente teve um diálogo, né, bem aberto, a gente tem uma cabeça muito parecida, a gente passa uma semana junto, né, a gente tem poucas intrigas, poucas brigas, sempre tivemos. Temos brigas como qualquer familiar, mas eu sempre tive uma boa relação com meu pai. Assim. Meu pai sempre, ele foi um pai mais velho, assim, ele sempre, né, sempre procurou ver as coisas mais de longe, assim, isso me ajudou muito, assim, numa fase mais de juventude, de insegurança, Uhum. né? Não um perfil tão julgador, tão, como tu falaste do pai mesmo, né, que a gente tem a nossa, não sei se a nossa geração tem um pai como mais um carrasco, né? Alguém que chega e toma conta. Olha, teu pai vai chegar, aquela coisa que as mães falavam. Uhum. Meu pai nunca teve essa visão. Assim. Foi meio boa a nossa relação. Sim. E tu te sente à vontade para citar qual é o ponto mais positivo dele que tu vê em ti e algum ponto não negativo no sentido de julgar, mas alguma coisa que tu enxerga assim que ele fez e que, como a gente estava falando, né, eram outros tempos,
mas que hoje em dia tu acha que não, que tu lembra que tu chegou a passar pela tua cabeça, ou situações parecidas onde tu agiu diferente? Olha, que eu faço parecido com ele é a questão da conversa e do caráter, assim, né? Meu pai, apesar de ter tido uma origem muito pobre mesmo, meu pai foi uma pessoa que passou fome, que com 8 anos já trabalhava, e ele nunca aceitou nada que não fosse fruto do teu trabalho, assim, foi bem enfático, com honestidade, com a retidão de caráter. Então, é uma coisa que eu trago muito para o meu filho e a conversa. Meu pai também é bem filosófico, bem pensador, então a gente fica conversando bastante tempo sobre isso. Eu tento trazer isso para o meu filho. O que ele faz, o que ele fazia, e eu tentei mudar um pouco, talvez meu pai, ele, pela criação dele, ele fosse um perfil mais conservador, não no sentido político, né? Meu pai, bem pelo contrário. Mas meu pai era um cara mais conservador na questão de... dependendo do meu pai, por exemplo, eu seria um professor de escola pública. Ele sempre sonhou, ele e minha mãe, porque para eles ser um professor, ser um funcionário público era uma segurança financeira, ter sua casa, eles foram muito enfáticos. E eu já fui muito... Nunca quis ser isso, sabe? Eu sempre quis ser da área privada, sou liberal até hoje, me mudei de cidade. Ele nunca apoiou, nunca foi contra, mas nunca apoiou meus projetos nesse sentido, porque ele achava que podia, né, podia ficar com uma insegurança financeira, falta de estabilidade. Talvez isso eu vou passar diferente para o meu filho. Eu vou até incentivar ele a testar os limites dele, a testar ele mesmo, a testar o que ele quer fazer da vida. O que não é nenhuma questão de valores, né, Dani? É uma questão de jeito, talvez, que ele pensava de uma maneira, ele acha, de repente, uma pessoa que um perfil de menos de tomar riscos, e tu já pensa de uma forma diferente, né? Pode ser que o Vicente lá na frente acabe sendo um cara que gosta de criar mais raízes, ou não, o que não define o valor dele, né? Caráter nem nada. Eu penso, né, numa questão bem de empatia mesmo, que a criação dele foi diferente, né? Meu pai teve inúmeras dificuldades, já ficou sem casa para morar, já dormiu tanto ele quanto minha mãe já dormiram de favor na casa dos outros, né? Então eu acho que isso deu a eles esse perfil de buscar mais segurança, coisa que, graças a Deus, eu nunca tive. Eu sempre tive uma boa casa, uma boa escola, uma boa comida, né? Nunca fui de família rica, mas nunca passei dificuldade nenhuma. Então, acho que é uma questão bem de vida mesmo, sabe? E realmente o Vicente vai ter... Acredito que o Vicente vai ser um pouquinho mais conservador que eu. Legal. Ó, eu quero que tu, para que tu confie aqui no teu entrevistador, eu não quero ficar te deixando sozinho nas roubadas, tá? Então eu vou também falar um ponto positivo e um ponto que eu acho que eu faço diferente do meu pai hoje em dia. Um grande exemplo que meu pai sempre deixou para mim foi de trabalho. Eu lembro assim, ó, eu lembro que um tempo atrás eu estava assistindo um curso de storytelling da Pixar, e aí é muito interessante que os criadores dos filmes falando que eles criaram filmes inspirados em momentos que eles estavam passando na vida. Aquele Monstros S.A., por exemplo, o criador do Monstros S.A., ele fala que ele teve a ideia do Monstros S.A. porque ele tinha sido recém-virado pai. Ele se sentia um monstro daquele tamanho lá, né, o Sullivan, que é aquele azulzão, e que não sabia como lidar com uma criança, que é bem eles, né, atrapalhados lá com a criança e enquanto eles vivem um universo de monstro, a criança está brincando com eles, não está nem aí para a realidade, né? E aí eu lembro, e quando eu fiz esse curso, tinha um exercício que falava, né, quais eram os teus desenhos favoritos na infância e por que ele talvez tivesse relação com a tua vida naquele momento. Eu lembrei do Rei Leão, lá por 94, acho que ele foi lançado, 95, e eu comecei a pensar, por que será que era o Rei Leão? Eu lembrei que naquela época eu morava em Passo Fundo, meu pai se mudou para lá, a gente se mudou para lá, a família toda, porque meu pai conseguiu uma oferta de emprego boa, de trabalhar com vendas, etc. E ele passava muito tempo viajando. E apesar dele estar sempre muito tempo fora,
ele sempre foi muito presente, através da influência dele, e quando ele chegava era uma festa. A gente adorava ficar com ele. Eu comecei a lembrar da história do Simba, né? O Simba perde o pai dele muito novo, o pai dele tá longe fisicamente, mas não tá longe de verdade. De vez em quando ele aparece para ele. Então, isso foi um grande exemplo que meu pai me deu, de sempre estar presente, e sempre estar trabalhando, e quando ele não estava lá, eu lembro com gratidão dos momentos que ele não estava lá, porque eu sei que ele estava ralando para, enfim, para nos dar uma vida melhor. E uma coisa que eu acho que de um tempo para cá, eu lembro que uma conversa que eu tive com ele uma vez, indo no mercado, mas que de lá para cá meu pai já mudou isso. Eu devia ter, não sei, cara, uns 15 anos mais ou menos de idade. A gente estava indo ali no mercado, no Zafari, onde eu e o Dani tantas vezes nos encontramos para conversar. E aí fomos, né? E a gente ia caminhando e voltava caminhando. A gente estava voltando caminhando com as compras e tal. E aí a gente estava passando por aqui perto, ele falou assim para mim: "Pois é, Dani, tu viu? A minha mãe fazia artes plásticas na URGS, se formou, né? Licenciatura e bacharelado. E ele falou: tu vê, tua mãe tá fazendo artes plásticas e tal, a tua irmã gosta de desenhar, mas tu, né? Como homem, talvez tu vai ser um dia tu vai ter que escolher uma profissão um pouco diferente, talvez uma profissão que dê um retorno financeiro maior. E naquela época, assim, eu não questionei, né? Eu nem sabia o que ia fazer da vida, né, Dani? E hoje eu com arte, de certa forma, trabalhando com vídeos. E, e naquela época eu jamais imaginaria que era isso que eu ia fazer. E hoje em dia eu penso que ele mesmo não deve concordar com o que ele falou lá atrás. E às vezes por esse receio que a gente tem do que vai ser o futuro dos nossos filhos, e a gente acaba querendo condicionar eles para alguma coisa. Então, me sinto muito à vontade de contar essa história, porque hoje em dia o meu pai ele é um dos maiores incentivadores que eu tenho, assim, para tudo que eu vou fazer. Né? Ele e a minha mãe foram um dos primeiros que eu falei desse projeto, que eu queria fazer um podcast sobre paternidade e tal. Teve outras pessoas que eu falei, que são alguns da geração dele, outros mais novos, que eu vi que os caras ficaram assim, tá, mas para que tu vai fazer isso? Né? Como é que tu vai monetizar isso? Eu falei, sei lá como é, se eu vou monetizar ou não, né? Se eu quero monetizar ou não. Eu sei que eu quero fazer. É uma coisa que me move, né? É uma coisa que eu gosto de falar sobre. Então, ele não questionou isso, né? Ele só pegou e falou, que legal, tu tem potencial para isso, vai ficar muito bom, vai ser bom e tal. Então, só para ir criar só para o Dani aí confiar em mim, que eu não vou ficar botando ele em rascada sozinho, Dani. Vamos se expor tudo. Não é resposta nenhuma, teacher. Falar um pouquinho é bom. Muito bom. E uma coisa que a gente sempre conversou, Dani, e que, cara, eu tenho aqui um bloco de notas cheio de coisa que eu quero falar contigo, porque eu sinto que as poucas vezes que a gente se encontrou, essa foi uma pauta que várias vezes pintou, surgiu na nossa conversa. Acho que em todas as vezes que a gente se encontrou, pelo menos um pouco isso apareceu, e no início da nossa conversa hoje, que tu já falou, que é falar sobre educação. E eu eu lembro que a gente conversava muito sobre a respeito da pedagogia, de vez em quando Waldorf, montessoriana, que tu sempre teve uma admiração muito grande por essas escolas, e, e eu queria conversar contigo um pouco sobre isso também, sobre como uma pessoa que nem tu, né, Dani, que entende a importância dos movimentos, do brincar, do interagir com o ambiente, fora de casa e dentro de casa também, mas presente nesse mundo que a gente está aqui. Não está em outra dimensão aí tecnológica, né? Então, esse é um assunto que eu tenho muita curiosidade para te ouvir e eu quero muito aprender contigo a respeito da importância do brincar, a importância do movimento, e eu queria saber se é isso mesmo. É um assunto que te move aí, falar a respeito dessas viagens sobre educação? Com certeza, teacher. A parte a gente chama de educação cinesiológica, né? Na criança ela se torna uma educação somato-cinesiológica, que é um pouquinho diferente do adulto. A gente tem um grande erro. Né? Bom, nossa educação, eu nem vou fazer um relato do que é a nossa educação no Brasil Dá hoje, outro episódio, né? porque daria outro episódio. Uma temporada. E o que eu poderia falar resumidamente é que a gente está numa educação da Revolução Industrial ainda de 1800, enquanto o mundo inteiro já está entrando na área da tecnologia, da era do conhecimento. Por isso que a gente vai ver países como Finlândia,
Coreia do Sul, né? Países Japão, tendo que a tecnologia vai mandar e o conhecimento, né, vai ser o mais importante, e a gente não vai precisar tanto dos braços como a gente precisava outrora. Então, fazendo esse parêntese sobre a educação cinesiológica também, a educação somato-cinesiológica quer dizer que as crianças elas não aprendem. É muito difícil a gente. Eu sempre falo nos meus cursos de liberação facial e com as turmas, que eu já passo esse tipo de conhecimento para eles, que a gente começa a deixar uma criança burra quando a gente põe ela sentada 4 horas para escutar um professor falando algo que muitas vezes nem tem a ver com o contexto dela. Por que a criança ela aprende tocando? Ela aprende, tu não pode só ver. Quantas mães e pais a gente não viu falar isso? Tu não pode só ver, tu tem que tocar. Não, a criança ela gosta de tocar, ela gosta de sentir, ela gosta de testar os limites dela, ela gosta de subir, descer, né? Por que a gente, quando vai numa casa, a gente tem um filhinho de 1 ano e meio, 2 anos, que ele está aprendendo a caminhar, qual a parte da casa que ele mais gosta? Normalmente a escada é onde ele pode subir. Normalmente o que a gente faz? A gente põe alguma coisa na escada para ele não subir. A gente, daquela forma, está deseducando o nosso filho. Ele quer aprender. E a aprendizagem dele é muito envolvendo-se com o movimento. Então, ela sempre foi assim e assim vai continuar, né? Infelizmente, a gente fez essa separação de movimento e educação, né? A gente tem a parte da educação física, eles se movimentam, e a parte vamos dizer, da matemática, da física, da história. Enquanto isso, poderia estar tudo englobado, principalmente na parte infantil, né? Onde essa visão deles entenderem, deles testarem o corpo num parquinho, numa pracinha, em locais, é muito importante para eles. Então, a gente tem essa educação cinesiológica, a gente pode estar dizendo aí que a gente está criando uma geração de crianças com sérias dificuldades nisso, né? Que ela vai angariar dificuldades para a vida dela, não só na questão física, mas na questão de saúde, na questão de autoconfiança, na questão de inteligência emocional, né? Na saúde mental. A gente não fala muito sobre saúde mental. Eu sempre digo, quando as pessoas têm uma grande mudança de vida, sempre a gente tem o exemplo agora do Fábio Assunção, né? A gente viu ele mudando, saindo das drogas, fazendo várias... E qual que é as fotos dele agora? Ele não está abraçado no professor de jiu-jitsu dele, né? Como o movimento muda muitas pessoas, né? Como o movimento faz a diferença. Não é à toa que a gente vai no Japão, por exemplo, e se tem 4 aulas de judô por semana, né? Além de aulas de xadrez, além de muitas outras coisas. Então, a questão de movimento, da gente deixar nosso filho testar, deixar ele se desafiar. Eu procurei para o meu filho, assim, quando ele subia em locais que era perigoso mesmo, porque a maioria fala, não sobe, tu vai cair. Aquilo a gente vai passando uma energia ruim para o nosso filho, sabe? De insegurança, de medo. Eu sempre falei, tu vai subir aí, tu pode subir, mas cuidado, que se tu cair daí, tu vai te machucar feio. E ele sempre foi mais seguro, né? E graças a Deus, agora ele está com 8 anos, ele pode um dia tomar um tombo, qualquer coisa, mas ele sempre foi bem sucedido nessas estratégias motoras. E a gente, né, que puder, ainda mais a geração dos computadores, puder, né, dar mais movimento para eles, dar mais rua, dar mais chão, né, vai ser muito importante aí para todo o andar dele, né? Sim. Sabe, Dani, que a gente... Como é que começou a nossa história com a Waldorf, né? Quando a gente botou o Samuel na escola Waldorf, começou o seguinte: o Samuel ele começou a ler com 4 anos de idade, se não me engano, porque ele ficava em casa com a gente. Eu sempre trabalhei em casa e a minha esposa ficava em casa também. E aí a gente começou a ensinar ele, né? Começou a ser a principal, cara, uma das principais atividades, né? A Vanessa tinha, como tu sabe, ela tem algumas dificuldades de saúde, que ela tem reumatoide, é uma delas, que limita ela muito. Então, ela ficava com ele boa parte do tempo, desde que ele acordava até a hora de dormir.
E dentre tantas coisas que tinha para fazer, uma delas era ensinar ele a ler as coisas, né? Enfim, um impulso que veio dele assim também. Ele gostava de história em quadrinhos, etc. E a gente e aí chegou assim, ele com 4 anos já sabia ler. E a gente puxa vida, a primeira série ele só vai poder entrar com 6 anos de idade, né? E então vamos procurar uma escola que aceite ele antes do tempo, no primeiro ano. E a gente começou a percorrer a escola. Aí fomos numa, olha só, não tem como aceitar ele antes, ele já sabe ler, já sabe fazer alguma conta de mais, de menos e tal. E aí a escola, não dá, tem que ter, né, uma lei e tal. E aí chegava, aí tu ouvia um amigo falando, não, parece que na escola tal o fulano lá conseguiu entrar mais cedo, o filho dele e tal. E lá ia nós na escola, e mesma coisa, não dá e tal, né, tem que esperar ter 6 anos de idade. E a gente começou a ficar nessa neura. E aí, até que um dia eu comecei a. É um assunto que me desperta também interesse, assim, essa questão, né, do aprendizado deles. E eu comecei, e eu estava vendo, assistindo um vídeo na internet que começou a propor algumas reflexões. E uma delas era essa, né, de que a gente coloca as crianças numa sala de aula, todas uma de costa para outra, e, e eles vão passar o resto da vida ali dentro tendo que resolver exercícios que não, que já estão prontos à resposta. Não é a resposta que eles, o incentivo à criatividade é zero, né, Dani? Então, assim, por exemplo, daí eu lembro que no vídeo o locutor, né, ele falava o seguinte: num problema de matemática na escola, chega, né? O João constrói uma casa em 10 dias. Se o João tiver ajuda do José, quanto tempo eles dois levarão para construir a casa? A resposta que a escola quer é 5 dias, que são dois. Mas ele falou, mas quem sabe eles não vão demorar mais? Quem sabe eles não vão demorar 20? Que eles vão começar a conversar, né? Vão começar a bater papo, vão começar a encontrar jogos para fazer durante o trabalho. E é exatamente isso. E aí a gente começou a pensar melhor sobre isso. A gente pensou, eu acho que aí a gente queria botar ele numa pré-escola. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, não, eu não vou botar ele ainda, e vai ter bastante tempo para curtir, né, a escola e tal. Mas o que acontece? Aí chegamos, né? E aí começamos a procurar uma escola que a gente queria, e daí a gente chegou na escola Waldorf, que era perto de casa ali e tal. E nos encantamos, comecei a procurar, pesquisar, né, a respeito da pedagogia. E aí acontece o seguinte: cheguei, né, na escola, antes para o teu filho entrar, tu faz uma entrevista, os pais fazem uma entrevista primeiro. Chega lá, né, duas professoras, sentamos lá, né, numa ponta da mesa, nós, elas na outra ponta. Mas assim, quando tu entra na escola, já parece que tu passa num portal, né? As crianças felizes, correndo, jogando um jogo que tu nunca ouviu na vida, né? E todos com a mesma roupinha, de galocha. E aí entramos na sala lá para ser entrevistado pelas professoras. E eu lembro que, cara, eu comecei a falar com as professoras. Daí eu cheguei lá e falei, não, que o meu filho ele já lê, o Samuel já sabe ler, tá preparado já para a escola. E aí as professoras começaram a falar, olha, é um pouco cedo para ele saber ler já. Não se preocupem muito com isso agora. Daí a gente falou, não, mas ele também faz piano, ele também faz futebol e tal, tá. Eles falaram, na idade dele, acho que o futebol ainda não é bem o esporte mais adequado, né? Porque ele ainda é novo, é interessante a gente começar a incentivar com ele o uso das mãos primeiro, para que ele veja o poder de criação que as mãos têm. E depois, até a questão do instrumento. Ela falou, piano não deve ser, não está bem na idade do piano, porque cada idade tem um tom musical que a criança tem que ouvir. Então, por isso, no primeiro ano, eles aprendem a tocar cântele, que é um instrumento que tem, né? Que eu fui ouvir falar só na Waldorf. Resumindo, Dani, no final da entrevista ali, no final que que elas terminaram de falar, eu falei assim, olha, pega essa criança logo antes que eu estrague ela, porque antes que o estrago seja maior, porque, olha, eu não sei o que eu fiz com ela até agora. O que acontece, Dani? O Samuel chegou sabendo ler, sabendo fazer alguma coisa de conta, mas ele não sabia pular corda, cara. Então, assim, ó, não sabia subir numa árvore, não sabia pular corda. E, assim, quando a gente bota uma criança para parar muito cedo na infância, e o que vai acontecer é que talvez no futuro elas não conseguem nem ficar quietas na sala de aula, porque elas vão ter que redescobrir um monte de coisa.
e aí elas não param quieto na sala de aula, aquela criança tem um problema, ela é hiperativa. Vão ter que dar talvez um remédio aí para TDAH para ela, né? Então, a gente acaba rotulando a criança como indisciplinar e a culpa é toda nossa, né? E quando a gente dá essas atividades de coordenação motora para elas, também antes do tempo, a gente também vai ter crianças com dificuldade de aprender na escrita também. Então, tudo tem um tempo certo. E a importância da gente conhecer isso tudo, né? Da gente se educar primeiro, né, Dani? Para depois conseguir educar eles. Eu queria saber, tu que tem essa consciência já, como é que tu tem usado isso com o Vicente, desde a tenra infância dele, né? Felizmente, ele tinha um pai que conhecia a importância da locomoção e do desenvolvimento motor frente a essas questões. Como é que tu conseguiu fazer isso? Porque a gente tem uma geração cada vez mais tecnológica e digital. Como é que é a rotina do Vicente? Como é que o Dani consegue ajudar ele nesse desenvolvimento? Primeiro, teacher, morri de inveja aí da Waldorf, né? E, apesar de compactuar com todas as ideias da Waldorf, meu filho sempre estudou em escolas conservadoras, né, antigas. E depois, quando a gente veio morar aqui em Balneário Camboriú, ele foi desde a escola infantil na escola da prefeitura de Balneário Camboriú, que, por sinal, é maravilhosa, a gente tem toda a estrutura, tem bons professores, mas é uma educação conservadora, antiquada, né? Na questão assim que como a gente vai falar em educação libertária, na infantil se tinha mais um contato com isso, mas agora já não tem mais, é bem... Então, assim, o que eu consegui dar para ele foi, né, deixar ele testar os limites dele do corpo. E a primeira coisa, quando a gente ia num parquinho, numa pracinha, era deixar ele de pé descalço, para ele, mesmo no frio, para ele sentir bem o chão, sentir bem o pé, sentir o corpo dele, testar as mãos, testar o corpo, brincar, né? Sempre gostei de fazer ele vivenciar diferentes mundos, né? Eu lá em Porto Alegre levava ele normalmente em pracinhas de clube, né? Ou de um lugar, de um bairro bom, e depois eu ia no bairro onde minha mãe morava, que era o bairro onde a gente morava, um lugar bom, mas a gente tinha uma pracinha que era debaixo de uma comunidade. Então eu fazia ele interagir com aquelas crianças, e era bem diferente o tipo de relação que ele tinha, né? Era muito mais tranquilo com as crianças mais, vamos dizer assim, com menos poder financeiro, elas sabiam dividir, elas sabiam retribuir as coisas de forma bem diferenciada. E foi ainda muito na conversa, na educação de casa, né? Falando sobre filmes, sobre livros, pegando link. Eu sempre vi todos os desenhos com ele, né? E a escola, eu falo para ele, vai lá, senta, estuda, porque eu acho que também tem a parte que eles têm que saber curtir o que é chato, o que não é legal, né? O que não é o que tu quer fazer naquele momento, mas é importante até para te dar valor para os outros momentos. E, né, graças a Deus, acho que, né, ele está saindo bem, mas eu sempre procurei esses links, né? Agora com os games, a gente joga game junto, eu sempre vejo desenho com ele, eu converso sobre os personagens, eu converso, tento fazer sempre esse... Cara, eu conheço todos os desenhos, conheço todos os personagens, conheço tudo, porque eu sempre gostei de eu também viver esse mundo, sabe? Uhum. Porque esse mundo é muito mais bonito que o nosso, né, teacher? Vamos combinar. Sim, inclusive a Waldorf fala, né, que dentro dos setênios, né, o primeiro setênio, os 3 primeiros setênios, se não estou enganado, né, talvez a ordem dos 2 primeiros não seja exatamente essa, mas primeiro o mundo é belo, não, primeiro o mundo é bom, segundo setênio o mundo é belo, terceiro setênio o mundo é verdadeiro. Então eles têm, com certeza, né, o mundo deles por enquanto ainda é bom. E sabe que eu conversei com o Rodrigo Sabiá, que eu te mandei até te apresentei ele ali, né, no online, e eu estava conversando um pouco com ele sobre isso, né? Chega um momento que a gente entra numa certa, eu me sinto, pelo menos, às vezes, num certo dilema de ter que ensinar algumas coisas para ele que não são belas, né, e nem boas.
mas são verdadeiras, antes deles chegarem no terceiro setênio. Então, às vezes tem esses dilemas. Mas, Dani, te ouvindo falar aí agora, então eu imagino que tu não seja um xiita aí das tecnologias. Não, não, bem pelo contrário, bem pelo contrário. Eu aprendo muito com ele nas tecnologias também, né? Ele já tem essa linguagem. Por óbvio, a gente faz uma redução de danos, né? Então, ele não tem celular, ele não tem tablet. A gente colocou o YouTube, que é o que ele assiste, basicamente, na televisão, porque a gente sabe uma questão de saúde ocular é muito menos pior que um tablet. Então, eu sempre procurei reduzir, nunca afastar ele, mas sempre explicar o que aquilo angariava, né? E quais são as consequências. Então ele pode ver o desenho dele, eu vejo junto com ele, a gente joga videogame junto. Eu sou um aficionado por videogame desde novinho. Então ele é curioso para saber as histórias dos games. Eu falo porque eu vivi os games desde o primeiro videogame, então é um assunto que eu gosto bastante. E só que tem que graduar na hora que tem que sair para jogar capoeira, que ele gosta, para andar de skate, né? Eu tenho meu momento que eu vou fazer meus esportes, que eu gosto de nadar, eu gosto de surfar, eu gosto de correr, eu gosto de treinar. Então, é ter o equilíbrio, né? Eu sempre passei para ele isso, que a tecnologia tem muitas coisas boas, né, usada no seu limite. Nunca fui xiita com ele, nunca proibi desenho, proibi isso. Aliás, proibir é uma coisa que eu nunca, é uma coisa que não tem no meu vocabulário, assim, porque eu sempre procurei dizer o que era aquilo realmente para ele, né? O que aquilo ali era de bom, aquilo ali era de ruim. Então, hoje eu fico muito tranquilo que eu posso deixar ele sozinho no quarto dele, que ele vai estar vendo algo que eu sei que ele está vendo, e ele não vai longe daquilo que ele sabe, né? Não é algo que a gente até brincou que agora, essa época, está todo mundo falando de um seriado no Netflix, o Round Six, né? Que falaram em todas as escolas aqui de Santa Catarina, que é um perigo. Só no falar isso já aguçaram a curiosidade deles de forma totalmente equivocada, né? Como a gente tem gente muito despreparada nos mecanismos de educação, né, do nosso país, dos nossos estados. Porque, na realidade, um pai que conhece seu filho, que vê as coisas com ele, que entende ele, que conversa com ele, um pai ou uma mãe, no caso, ou uma avó, quem participa da educação, fica tranquilo, porque meu filho nunca vai abrir o Netflix e colocar num seriado do nada, né? Ele sempre vai ver as coisas dele e a gente sempre vê as nossas de forma bem equilibrada. Como é que tu abordou o Round Six com ele quando ele chegou perguntando? Eu fiquei bem tranquilo. Eu, inclusive, fiquei triste do pessoal da escola dele abordar de uma forma que vocês não podem ver. Porque se quer alguma coisa que atiça eles é curiosidade, né? Criança é curiosa, e a curiosidade é algo natural e extremamente salutar para eles. Uhum. Então, eu cheguei para ele, não, é um seriado pesado, que nem eu vou gostar de ver, a Débora tá vendo, enfim. Se um dia eu quiser ver, eu vou ver no meu horário, e é proibido para menor de 18 anos, e ele não vai ver. Deu simples assim, sabe? E ele não tem por que pensar isso. Uhum. Foi assim que a gente Simples. abordou de forma bem natural, simples, e não teve nenhum problema em ele ver. Uhum. E, quando ele tem dificuldade de não utilizar as mídias, Dani, quando o tempo que ele não tem, por exemplo, qual é a rotina dele? Ele usa muito tempo as mídias, tecnologias também, YouTube, Netflix, etc. Ou é bem balanceado? E caso seja bem balanceado, eu queria que tu ensinasse para os pais, talvez que não têm tanto conhecimento dessas questões físicas, quais são os jogos, quais são as maneiras que tu tem utilizado para tornar interessante a vida fora das mídias, a vida fora da tecnologia, a vida do brincar. Olha, é uma briga de todos os pais, né? Com certeza a tecnologia traz muito eles, porque traz um mundo diverso, colorido, cheio de coisas novas, e não tem como julgar que é errado, né? Então, como eu te falei antes, eu procuro minimizar problemas, eu não deixo ele sentado numa
numa cadeira vendo nada. Ele não tem como. Ele tem a televisão dele que ele vê na cama, pulando, pulando. Graças a Deus ele é bem ativo fisicamente, então ele está sempre fazendo pirueta, rolando. Eu chego lá, faço um jiu-jitsu com ele, ele chega aqui, a gente corre junto. Procuro, quando eu tiro ele do meio, sempre ensinar ele a ir para uma praia, a gente faz trilha junto, a gente caminha junto. Ele gosta de andar de bicicleta, sempre estimular muito essas questões de movimento em geral, levar para pracinha, para parquinho, levar para locais onde ele possa interagir bem. Desde novinho eu faço isso, né? Desde novinho, desde bem novinho, quando ele mal sabia caminhar, eu estava levando ele para caminhar das dunas da praia, para caminhar, tomar banho de mar, já no meu colo ele já tomava banho de mar comigo. Então foi um mundo que ele foi inserido muito cedo, né? O mundo do movimento, o mundo da rua, das coisas, né? Que eu, quando morava em Porto Alegre, eu, quando tinha o tempo, final de semana, de ficar com ele assim um bom tempo, eu sempre estava no Marinha, ou no Jardim Botânico, ou levava ele para a praia, né? Sexta-feira, onde lá a gente tem casa, então pode ficar solto na rua, a gente ia caminhar na beira, ia tomar banho, ia caminhar nas dunas. Então foi um mundo que ele já foi vivenciando bem, numa fase de uma idade muito importante, né? Então a gente cuidar muito com o que a gente faz com o nosso filho ali, desde que começou a caminhar, já deixar ele solto, de pé descalço, vivenciando, dando vários tipos de informações cinesiológicas de movimento, educar ele do ponto de vista físico, né? Para que ele saiba subir, descer, pular, correr. Ele tem essas vivências, que isso depois, se ele quiser praticar um esporte, vai ser muito mais fácil para ele. Todas as nossas vivências motoras são adquiridas nessa idade, né? Não à toa, por exemplo, a gente tem hoje os 2 maiores surfistas do mundo são brasileiros, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira. Eu gostei de estudar muito mais antes do que agora. Então, os dois tiveram vivências motoras muito ricas. Ambos eram pessoas simples, né? O Ítalo Ferreira, inclusive, bem mais pobre que o Gabriel. Também teve uma infância bem pobre não, mas uma infância simples, onde desde pequeno já eles se movimentavam, pulavam, desciam, brincavam na rua. Então, é uma coisa que deu muita diferença para eles hoje serem atletas de ponta, né? E a gente vai estudar, inclusive, por que o Brasil hoje não é o país do futebol mais, né? Quem acompanha esportes, enfim, sabe. A gente não é mais. Por quê? Uma das minhas teorias, que eu não tenho nada de científico nisso, mas é que o futebol de rua acabou, né? O futebol, a brincadeira de rua, o futebol de rua, o pular-muro, ter que pular a casa do vizinho, aquela coisa de jogar no asfalto, jogar nas pedras, jogar em lomba, onde a gente jogava. Então, toda aquela inteligência cinesiológica que o Romário tinha, que os Ronaldos tinham, isso acabou. E hoje a gente não tem mais todas essas vivências. E isso vale para um pai simples como eu, que não sei se meu filho vai ser atleta de alguma coisa ou não, vai ser uma escolha dele, exclusivamente dele, mas que a gente dá essa vivência nessa idade mais bem jovem é o mais importante. Porque o que a gente faz com o filho do ponto de vista somato-cinesiológico até os 7 anos é muito mais importante do que tu vai propiciar para ele depois. Então, quem tiver vai adiantar muito, vai economizar muito em remédios e preocupação com seu filho. Então, joga para a rua, joga para movimento, procura em casa ter brincadeiras no chão, procura também os pais darem exemplo, né? Não chegar em casa, sentar e ficar vendo sofá, sabe? Ficar vendo televisão, sentar no sofá e ficar vendo televisão. Não, senta no chão, brinca com ele, rola, faz. Então, isso é uma coisa que faz bem para todo mundo, né? Só tem a ganhar. Foi assim que a gente fez e eu indico, né? Quem quiser estudar mais sobre isso, tem literaturas. Se a gente quiser estudar em outros povos, né? Cultura oriental, onde não se tem sofá em casa, onde não se tem cadeira, a gente vai em povos tribais indígenas, a gente vai ver que a relação deles com o movimento é uma relação muito mais próxima, com os filhos, com o movimento, nunca teve essa separação de conhecimento e movimento, então tudo isso foi muito mais intercalado, e a partir daí a gente pode estabelecer uma relação de que todos ganham, tanto nossos filhos quanto nós mesmos, né?
Para mim nunca Legal. foi uma dificuldade. Às vezes a gente procura um segredo, a gente quer a fórmula mágica para que os nossos filhos brinquem do jeito certo. Mas o segredo não existe, na real, a gente tem que deixar eles ir para a rua e deixar eles brincar, eles dirigir a brincadeira e serem crianças. E serem crianças, né? E como a gente falou, a gente também entrar no mundo deles, né? Por que não a gente ir para um local que na rua, subir, fazer uma trilha, vai ser bom para todo mundo, né? E Sim. não tem fórmula mágica, né? E acredito que muito é exemplo também, né? Muito exemplo. Nossos filhos, a gente é educado por exemplo, e eles estão desde muito novos já observando o que a gente faz. Sim. Então, se os pais são ativos, né, se movimentam em casa, tem uma vida ativa fisicamente, cuidam de uma grama, cuidam do pátio, ele vai ver aquilo e vai interagir bastante, né, e ele vai entender que aquilo faz bem para ele e vai ter uma boa relação com o movimento, que vai construir toda a base, né, de saúde mental, né, de conhecimento do próprio corpo, de autoestima, né? Isso tudo vai ser construído naquela idade, né? Sim. E a gente vai ter. Ou se a gente for pensar até em algumas atividades, né, de brincadeiras, de atividade corporal, dança, música, jogos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em jogos, hoje em dia, talvez os adultos de hoje em dia querem muito que seus filhos sejam adultos resilientes, adultos autossuficientes, mas e para conseguir alcançar isso, acabam colocando coisas de adulto para tentar ensinar isso para eles. Mas quando, na verdade, sim, se tu deixa eles brincar na rua, pega um jogo, né, enfim, que eles jogam, que eles brinquem juntos, eles aprendem ali a respeitar regras, conviver socialmente, conhecer limite, enfim, né, cooperar com os outros, ter paciência, aguardar a vez. Então, a verdade é que a grande escola para que nossas crianças, nossos filhos sejam adultos como a gente espera que eles sejam, é deixar eles serem crianças como eles devem ser. Isso, perfeito. Claro que a gente tem um desafio, né? Nós temos só um filho, né? Eu sou o último de 4 filhos. As famílias antigas tinham 6 a 7 filhos, então isso era muito mais natural, muito mais fácil. As crianças participavam do processo da casa já desde muito cedo. Isso, ao contrário do que muita gente imagina, não é um trabalho infantil, nem pensar nisso, mas já era uma divisão de tarefas, que é aquilo que eu falei anteriormente, deles não se sentirem desconectados do processo. Eles estão conectados. Então, antigamente, se uma vaca não desse leite na tua casa, tu não ia beber leite. Ele sabia disso. Hoje em dia, a gente isola nosso filho disso e não faz. Então, né? Se falta alguma parte financeira e a gente vai ter que comprar um leite mais barato para ele, a gente só tenta tirar de outras coisas, continua comprando leite mais caro. Quanto o ideal é a gente comprar o leite mais barato e dizer, tá ruim para ti, tá ruim para mim, para eles fazerem esse processo. Os pais antigos tinham essa facilidade, porque as famílias eram grandes, eles já aprendiam desde muito pequenininhos a dividir, a entender esses processos que todo mundo tinha que se ajudar, senão as coisas não dariam certo, né? Tanto é que a gente tem inúmeras famílias que abandonaram a vida de cidade grande, foram para fazendas, criar seu filho em fazenda. A gente vê que a inteligência emocional delas, né, aumenta muito, porque elas entendem essa resiliência de forma não coercitiva, mas de forma natural e entender o processo. Nós que temos filhos únicos, meu filho único, e essa foi uma grande dificuldade de ter com ele, sabe? De ir num parquinho, ele saber a hora dele, ele saber que ali é outro mundo, é outra criança que tem pai, que tem mãe, né? E isso, o contato dele com crianças mais de comunidade, mais simples, que eu consegui dar quando ele era novinho, fez muito bem, porque ele viu que ali todos sabiam dividir. Uhum. Porque a vida deles já é uma divisão, né? E a gente, na nossa classe média alta, que se eu fosse falar sobre nossa classe média,
eu teria inúmeras críticas e falaria um podcast inteiro sobre ela. Vão ter que ter outras entrevistas, Dani, certamente. Mas, assim, ela educa muito mal seus filhos nesse ponto, né? Ela cria um filho como se fosse algo isolado. Com a realidade, tem inúmeras dificuldades, né? Então, é um desafio, principalmente essa geração que tem muitos filhos únicos, né? Na minha época era raro, né? Não sei se tu te lembra, Titira, mas quando a gente jogava futebol, eu, quando era mais novinho, assim, jogava futebol, nós sabíamos exatamente quem era o filho único e quem não era. O filho único era aquele que era o dono da bola, porque ele tinha mais dinheiro que os outros, normalmente. Era o que vinha com a melhor bermuda, a melhor camiseta, e se o time dele estivesse perdendo, ele pegava a bola e ia embora. E nós ficava xingando ele. Não, e sabe que, olha só, eu jogo bola toda segunda-feira. E tem um cara que joga com a gente, que é um dos caras mais habilidosos que eu já vi jogar, assim, no meu futebol até hoje. Mas é um cara que chega a ser irritante, assim, porque ele pega a bola, ele sai lá do gol e ele vai, dribla todo mundo, dribla o goleiro, aí ele pega e volta, em vez de fazer o gol, vai, dribla todo mundo de novo. E assim, e aí tu vai conversar com ele, ele é o mais novo de, sei lá, 10 irmãos. E ele aprendeu a jogar bola com os mais velhos. Então, até isso aí, né? Pô, tu quer que teu filho seja melhor em alguma coisa, muitas vezes tu tem que colocar ele para praticar aquilo com outras pessoas mesmo, né? Para aprender a dividir, aprender a interagir. E é um grande desafio nosso, porque as gerações antigas tinham bastante filhos, né? As nossas agora é 2, 1. Quando a gente vê alguém com 3 filhos, a gente olha e fala, pô, esse aí não pensou em planejamento familiar. Mas é algo muito, principalmente na classe média, que a gente tem bastante Sim. essa relação. Então, é um desafio da gente mesmo, ele sendo criado em uma casa onde ele é o único que é criança, que no mundo ele sabe entender que tem vários igual a ele, que ele vai ter que saber dividir espaço e quanto isso vai ser importante para o futuro, né? Esse é um dos maiores desafios que eu tenho com o Vicente, né? Porque ele Sim. tem mais dificuldade do que eu tinha na idade dele. Então, Sim. eu entendo essa dificuldade dele, não julgo, mas é uma coisa que eu converso com ele desde 2, 3 anos de idade. Sim. E ele está evoluindo bastante. E uma coisa que eu penso também, Dani, a gente aqui em casa, por nós, a gente já teria mais uns 13, eu acho, talvez, por aí. Lá no início a gente queria 5, aí nasceu mais um, a gente diminuiu para 4. Talvez se tiver mais um, a gente vai diminuir para 3. Mas a gente não tem ainda mais, porque a Vanessa, por conta de um outro problema de saúde, que é coagulação, acaba tornando uma grande epopeia. Sim. Coloca em risco ela e o próprio bebê, por conta de alguns remédios que ela toma. Mas ainda é um plano que a gente tem, só que exige um grande planejamento, uma estrutura. E uma coisa que eu penso a respeito de filho único, e agora, início do ano, eu não sei se eu te falei, mas eu tive um problema de saúde bem sério em fevereiro agora. Não. Eu fui internado para te ter uma ideia, eu fui internado com 700 de glicose, não sabia que eu tinha diabetes, e tive uma pancreatite, né? E eu dividi quarto com um senhor idoso já, e todo dia ia uma filha diferente lá para ficar com ele. E as filhas, de vez em quando, iam um genro, né? Tinha 2 genros que também iam. Então, tinha uma grande rede de apoio para cuidar daquele senhor. Eu penso, quando eu ficar mais velho e ficar difícil de cuidar, eu quero ir para uma casa de repouso. Eu já vou liberar, vou deixar isso escrito para Samuel, ó, me deixa lá porque eles vão me cuidar melhor do que tu vai me cuidar. E eu não quero estragar a tua vida também, porque... E aí eu vi o meu pai também, que é filho único, cuidando da minha avó. A minha avó, ela era surda, né, deficiente auditiva, e ela começou a ficar muito idosa, e aquilo ali tornou muito difícil cuidar dela. Depois ela veio até Alzheimer, e o fato dela não ouvir complicou muito a vida, e aquilo ali acabou drenando uma energia enorme do meu pai, cuidando sozinho da minha avó. E eu penso muito nisso. Eu penso que no futuro, quando eu ficar velho, a Vanessa ficar velha, o Samuel vai ter que cuidar da gente sozinho. E dividir, e não vai ter alguém para dividir essa tarefa, talvez a esposa dele, os filhos dela, mas assim, não é a mesma coisa.
E eu também penso nos meus irmãos, como eles também são um suporte para mim em vários momentos. Às vezes, simplesmente numa troca de conversa, a gente está meio... Quando eu voltei do hospital, eu lembro que eu voltei um pouco mal, por conta de tudo que aconteceu, e às vezes eu me sentia meio triste. Teve uma vez que eu mandei mensagem para eles, né? Falei, pessoal, eu não sei se sou eu que estou assim, mas eu ando sentindo uma tristeza muito grande. Daí, ali, a gente começou a trocar uma ideia. Vocês pensam em ter mais filhos, Dani? E o Vicente, ele tem uma rede familiar, além de irmãos? Olha, a gente pensa, né? Só que fica adiando. Em função da gente ter trocado de cidade, ter sempre novos desafios, né? Todas aquelas instabilidades que isso gera, a gente fica um pouco inseguro, mas também não fecha a porta, né? A gente está aí pensando. Falaste numa coisa muito importante, né? Que quando a gente fala de saúde mental, a gente fala em rede de apoio sempre, né? Então, se a gente for colocar aqui que é uma pessoa que ela vai ter uma saúde mental boa, já que é um tema muito falado hoje, a gente, tanto conosco quanto com nossos filhos, a gente vai ter que falar, vai ser atividade física, em primeiro lugar, e segundo, rede de apoios. Né? Então, ele tem primas, né, as filhas da minha irmã, que são primas que ele ama de paixão, que moram longe, moram a 600 quilômetros dele, então cada vez que a gente vai visitar, ele volta chorando, ele adora elas. E aqui, e as redes de apoio também, né, teacher? Eu também vivenciei isso com a minha mãe, quando faleceu, quando ficou doente, como era importante ter minha irmã. Agora que meu pai teve alguns probleminhas de saúde, eu tenho mais, por parte de pai, eu tenho 3 irmãos, então como foi bom ter mais pessoas se ajudando, né? Mas a gente não tem como julgar, né? Vai ser um desafio deles. Que bom que a gente pôde dar muitas coisas boas para eles por eles serem filho único. Eu penso que se ele não tiver mais irmão, mais irmãos, vai ser isso. E ele estabelecer as redes de apoio dele, né? A família, claro, a família é uma rede de apoio visceral, né? Muito importante. Mas a gente pode construir inúmeras redes de apoio, né? E a gente aprende que os idosos, né? A gente muito fala de economia financeira para a nossa terceira idade. Eu já penso nisso, eu já penso em ser boa, já penso em tudo. Eu não tenho medo de ficar mais velho, assim, eu vejo como uma coisa natural. Então, assim, ó, a gente vê que quando a gente constrói bastante redes de apoio, a gente vai ter um suporte muito maior em questões. Então, quando a gente fala de economia financeira por uma terceira idade tranquila, é importante, mas a gente nunca reflete sobre a economia social, né? Quantas pessoas e quantas redes de apoios a gente criou para que no momento de insegurança, de instabilidade, de doença, de inúmeras coisas que acontecem na vida de todo mundo, a gente vai ter onde se apoiar. As redes de apoio são imprescindíveis, mas não dependem só da família, a gente pode construir elas. Então, o Samuel pode criar, tua esposa podem criar, né? O Vicente, a Débora, eu, umas redes que não sejam só ligadas ao plano familiar. Por óbvio, esse é o mais forte e mais umbilical, mas a gente tem como criar outras, né? Uhum. Bom. Muito bom, Dani. Dani, agora nós vamos passar aqui para um quadro rápido que nós temos no nosso podcast chamado Teste de Paternidade. Tá bom? Não se preocupa que não vai entrar o Ratinho, nem o Marquito aqui, cantando não é o pai, ele não é o pai. Não é isso. O teste de paternidade é o seguinte. Nós temos várias coisas que os nossos filhos, várias informações dos nossos filhos, que as nossas mulheres sabem na ponta da língua, as mães deles sabem na ponta da língua, e que a gente não sabe. E vou te colocar agora aqui numa saia justa, mas já quero adiantar aqui, né, mais uma vez, que vou colocar ele em saia justa, mas que seria saia justa para mim também várias dessas perguntas que eu vou fazer, as que eu faço. Então, para começar, deixa eu só pegar aqui, acessar a conversa. Eu falei com a Débora, pedi para ela me mandar 3 perguntas
para ver se tu sabia a resposta, ok? A respeito do Vicente. Então, por exemplo, se quem estiver assistindo esse podcast e voltar lá na parte que eu falei que o Samuel começou a ler com 4 anos, se vocês forem ver, eu falei assim, ó, o Samuel começou a ler com 4 anos. Aí eu olhei para o lado aqui. Por quê? Porque a Vanesca está aqui no meu lado, ali sentada. E eu fico mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente não sabe, mas as mães sabem na ponta da língua. E algumas dessas coisas é importante a gente saber também. Mas essas daqui são algumas coisas simples, tá, Dani? Preparado? Preparado. Então tá. Daniel, qual foi a primeira palavra do Vicente? Olha, ele falou algumas coisas assim, sem nexo, ele já bocejava, falava alguma coisa como, em vez de mamãe, mama, assim como papai, tatata, mas eu me lembro, assim, o que me marcou, pelo menos, foi que logo que ele estava na fase de falar, estava tendo a Copa do Mundo do Brasil. E aí ele falava muito gol, gol, gol. Eu me lembro que ele falava assim toda hora, gol, gol, gol. Pode ser que ele tenha falado outras coisas que a mãe dele tenha percebido, mas eu me lembro que mais me chamou a atenção foi o gol, né? Que ele chegou e falou gol, gol, gol na hora da Copa do Mundo. Assim, ele passava a televisão, dava o gol ali, ele falava. A Débora tá aí do teu lado? Sim. Tá. E aí, Débora, acertou ou não acertou? Acertou! Tá certo! Arrasou, meu, arrasou. É gol mesmo. Ela mandou aqui para mim, foi gol. Quando começou a enrolar ali, ele falou várias e não sei o que, deu, não sabe. Não, mas é que a gente não sabe, de repente ele falava alguma coisa antes. Não, basta. Estão alinhados. Dani, segunda pergunta. Com quantos anos ou meses ele disse essa primeira palavra? Cara, acredito que entre... Não vou falar especificamente entre 9 meses a 1 ano, por ali. Tá, porque foi na fase que ele começou a falar e combina com a fase da Copa do Mundo, assim, da idade dele. Ficou fácil para ti, porque tá datado, né? Mundo, aí tu faz as contas ali, acertou. Ela falou 1 ano, ela falou para mim que foi 1 ano. Mas aí tu botou 9 meses a 1 ano, ok. Perfeito. Dani, terceira e última pergunta. Qual é a comida preferida do Vicente? Olha, ele come... Essa é fácil, tá? Porque ele é muito mal de garfo. Esse é um dos problemas dele. Mas acredito que seja... Ele gosta bastante de carne, de churrasco, principalmente. Do vô dele, que é de Bagé, não o meu. Né? Tá, vamos ver então. A resposta está exata, Dani. Arrasou, meu, arrasou. Ela só não foi tão específica assim com o churrasco do tio de Bagé, mas ela botou... Dani! É que o meu churrasco não é nem perto tão bom quanto o dele, né? Então... Dani, um outro quadro que nós temos aqui, nós vamos começar agora, para já se encaminhar para o nosso final do nosso papo. E o nome desse quadro é Pergunta para o Teu Pai. A gente ouve muito essa pergunta para o teu pai aqui em casa, pelo menos assim, quando o negócio encrespa, a Vanesca fala, vou chamar teu pai. Ou então, quando é uma coisa meio complicada, ela pergunta para o teu pai. Eu brigo com ela, eu digo, não, tem que falar tu, né? E ele tem que te obedecer, não tem que mandar para o pai. Mas fazer uma brincadeira com esse nome, né? Pergunta para o teu pai. Dani, esse quadro é o seguinte, a gente pega algum termo ou alguma ideia complexa de explicar e a gente dá ali 1 minuto para que esse pai consiga explicar de uma forma que o filho entenda. Tá bom? Se o filho entende, a gente dá uma idade, mas o Vicente ainda tem 8. Eu acho que 8 dá para ficar. Então, Dani, o termo que eu separei para ti aqui é liberação miofacial. Lá no início eu apresentei o Dani. Dani é um dos maiores profissionais de liberação miofacial do Brasil. Eu aposto que um monte de gente deve ter pensado assim, o que é isso? Que liberação miofacial? Eu vou te dizer que eu não sei exatamente explicar o que é liberação miofacial. E depois de agora, quando tu explicar em 1 minuto para uma criança de 8 anos entender, eu acho que eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor e ter uma ideia melhor. Preparado? Preparado. Então tá. Valendo. Liberação miofacial, basicamente, é uma técnica, é uma massagem pesada, é uma massagem bem pontual, pesada,
que vai fazer tu te sentir bem depois, após a massagem, e tu vai gostar bastante. É uma massagem, então? Para uma criança, eu explicaria assim, né? Uma massagem em local específico, um pouco intensa, que promove um pouco de dor, de sensibilidade local, mas que vai fazer inúmeras coisas boas para ti, né? Vai te sentir melhor. Sensibilidade local, pai. Aí tu... Aí eu já... Muito Não, bem. vamos dizer assim, uma massagem pesada que tu vai ficar bem melhor depois, que ela vai doer um pouquinho, mas vai te sentir bem depois. Uma Então criança tá. de 8 anos. Essa é a diferença, então, da liberação miofascial para uma massagem. Essa massagem é um pouquinho mais pesada, não é só uma massagem de relaxamento, assim. Não é de relaxamento e ela é bem técnica, né? A massagem, ela tem que ser técnica. Essa é aquela que eu fiz uma vez aqui perto, quando tu atendia? Com a Eu bola acho que foi. e tal. Isso. Não. Então, eu posso dizer assim, que quando o Dani fala que ela é um pouquinho mais pesada, ele está sendo bem generoso, porque a propaganda que o Dani me fez foi a seguinte, o Dani me chama de teacher, né? O pessoal Eterno teacher. deve estar estranhando, teacher, e não tem problema, ele pode. Eu conheci o Dani quando dava aula de inglês, né? E aí eu cheguei lá na aula dele ali, né, no consultório ali, no espaço onde ele atendia, ele falou, teacher, a propaganda da massagem foi a seguinte, se depois de chegar em casa, sentir começar a te peidar todo, não estranha, tá? Porque é normal. Eu fui lá, e é assim, né? O Dani bota uma das coisas, né? Ele bota uma bolinha no chão ali, né? E a gente deita em cima dela em determinados pontos, né? Então, por exemplo, deita com o ombro em cima dela, então tu usa o teu peso mesmo para fazer aquela massagem ali. E aí eu cheguei em casa e falei pro Dani, não me deu uma loucura de peido aqui, né? Tá tudo certo, mas na hora a minha imunidade baixou, senti febril, senti mal, senti meio doente. E o Dani falou, também é um dos outros efeitos colaterais que pode ter, é baixar um pouco a imunidade. E, Dani, eu sei que tu atende muitos adultos, aliás, tu atende adultos só, né? Não atende... Sim. Já atendi crianças. Já atendeu? Já. E o mais legal, assim, do teu atendimento é que os exercícios simulam movimentos primitivos, pode-se dizer assim, desde cortar lenha até, enfim, movimentos que os próprios povos indígenas fazem, de remar, né, coisas desse tipo, né? Tu acha que no futuro essa rotina de tecnologias com os nossos filhos e com as crianças vão encher mais o teu espaço? Vão te dar mais clientes? Com certeza, né? A gente tem uma questão que a gente estuda muito em biologia, em bioantropologia, que é a biologia humana, né? Que o corpo humano ele é generalista, né? A gente tem uma capacidade de fazer inúmeros movimentos e isso dá saúde para ele, né? Isso faz ele ser o que ele é. E a gente tem alguns que a gente chama em diferentes literaturas a gente vai encontrar em cadeias miofaciais ou em trilhos anatômicos, como disse o Myers, né? A gente tem algumas pistas de quais movimentos o humano faz melhor e faz muito bem para ele fazer esse tipo de movimento. Então, acredito que eu treino meus clientes, meus alunos, eu sempre ensino eles isso, a eles treinarem o movimento indiferente da carga e do acessório, né? Sou um crítico também na área de movimento, porque eu acho que a gente saiu das academias e continua levando para o Pilates, para o próprio treinamento funcional, ainda movimentos estereotipados, enquanto o corpo humano não é feito para movimentos estereotipados, ele é feito para movimentos generalistas e ele tem as próprias cadeias miofaciais dele. Então, eu sempre digo, quem é o mais importante para mim é o movimento. O acessório, se é um halter, um kettlebell, uma barra, não me importa. Vai ser a mesma coisa. Por isso que se eu tiver uma borracha e um halter de 3 quilos, eu passo um treino completo para qualquer pessoa. Seja ela um atleta de alto rendimento,
seja ela um idoso que queira caminhar melhor. Então, Aham. isso é uma sapiência que demanda bastante estudo, né? E também a parte empírica de atender muitas pessoas e que com certeza vai crescer muito, vai crescer muito. Tenho certeza que em menos de 10 anos ela já domina o mercado fora do Brasil, né? A gente vê grandes atletas hoje trabalhando com uma metodologia bem parecida e ainda no Brasil a gente está engatinhando nisso, né? Até porque aí a gente vai falar sobre a formação histórica da própria profissão de educação física no Brasil e como ela foi delineada, né? Através de academias, de carga, de estética. E eu sempre digo, olha, quanto mais academia e estúdio tem numa cidade, não necessariamente reflete-se no índice de saúde daquela população. Então, esse nexo causal entre o que os profissionais do movimento estão fazendo e como está chegando na população está errado. A gente vai ter que mudar um pouquinho, né, para conseguir atingir a maioria do público e por uma questão mercadológica também, né? A gente Sim. tem a maioria das academias e estúdios briga por uma 5% da mesma parcela de mercado, enquanto as outras 95% estão em casa. E a Sim. gente não precisava brigar por público, só que a gente briga por burrice, né? Por pura burrice. Então é só uma Sim. atualização aí que vai ser mais que necessária no futuro. Uma coisa que eu estava vendo esses dias, e o Samuel, um tempo atrás, ele começou a trazer para nós, para mim especialmente, sim, que eu fico com ele mais durante a tarde, durante ali o horário depois do colégio. E teve uma época que ele começou a fazer uns joguinhos nos cadernos de desenho dele, onde eram uns joguinhos cheios de fases, assim. Tinha um caminho que tinha que seguir, e aí para te poder liberar uma parede, tinha que fazer não sei o que e tal. E era tudo assim, feito no giz de cera. E aí eu ia seguindo e tal ali, mas sempre estimulando muito a imaginação dele. Qual é o primeiro pensamento do adulto? Preciso botar o meu curso de programação, que ele vai começar a fazer jogo e vai ganhar dinheiro. Mas a gente acaba querendo que tudo que nossos filhos fazem vire currículo. Não sei se tu concorda com isso. E eu queria que, agora sim, para encerrar, chegando no final, o que seria um currículo perfeito para uma criança hoje? Se tu fosse fazer o currículo do Vicente. Vicente vai se candidatar aí a uma vaga em qualquer coisa que seja. Qual seria o melhor currículo que tu gostaria que ele escrevesse ali, as habilidades que ele tem e como é que nós podemos ajudar eles a desenvolverem elas? Primeiramente, né, uma criança que foi bem cuidada, que, né, teve um bom suporte familiar. Eu acho que isso é importante, que vai ter uma boa relação interpessoal, intrapessoal, né, ela com ela mesma, ela com os outros, porque a gente vê hoje a grande dificuldade nas empresas, né, das pessoas saberem se relacionar com elas mesmas. As grandes dificuldades que se tem são emocionais, se a gente for colocar na ponta do lápis, assim, né? Muito mais que as racionais, como tu estava falando que tu queria colocar como programador, enfim, a gente já delinear. Eu acho que esse vai ser o currículo do futuro, é uma coisa sem volta. Hoje a gente tem crianças, pessoas com 20 anos já com sucesso profissional, né, que nunca foram desenhadas por pai ou por mãe, vai ser algo natural deles. Eu vou usar um exemplo que eu fui me encontrar profissionalmente, assim, apesar de sempre trabalhar e estar sempre bem atuante na área, pelos 29, 30 anos, né? Que eu acho que é uma fase de bastante maturidade e que, mesmo nesse meio tempo, houveram grandes mudanças, né? E eu sempre procurei não brigar com essas mudanças, né? Deixar isso acontecer. Como eu falei no início, eu gosto de coisas que me brilham os olhos. Se eu estiver fazendo o que não me brilha os olhos, aí eu vou estar fazendo por fazer. Eu não quero fazer por fazer, né? Então, acho que os nossos filhos, acho que um currículo é uma criança que tem essas relações bem construídas e que elas façam algo que abra os olhos
mas também que saibam fazer aquelas coisas chatas que a gente vai ter que fazer e tem que saber fazer. Isso também é uma grande aprendizagem, né, da gente saber entender os nossos momentos, né, de dificuldade que não tem. A gente tem aquela pesquisa famosa das crianças que, não sei se você conhece a pesquisa, Titi, que é uma pesquisa que se fez muito em psicologia, que eles davam um marshmallow para uma criança, né? E aí eles falavam assim, ó, olha, ou tu tem esse marshmallow, tu pode comer ele, se daqui a 10, 15 minutos eu volto aqui e eu vou te dar outro. Né? Se tu quiser, eu te dou um agora e tu vai comer 2, ou se não quiser, tu só come esse e sai. E aí eles fizeram uma pesquisa longitudinal com todas essas crianças. Então, muitas comeram só uma e não quiseram mais e não tiveram paciência. E outras tiveram a paciência, ficaram ali esperando 10, 15 minutos, né, fazendo pirueta. Bem legal a pesquisa. E após isso, elas foram acompanhadas. E após muito tempo, as crianças que souberam esperar foram crianças que se deram melhor tanto na profissão, quanto no contexto familiar, souberam esperar, souberam o momento deles, como a gente estava falando do filho único, né? Então, isso hoje em dia vai ser bem mais importante que o currículo, que faculdade, que a gente vai, olha, eu tenho certeza que vai ser uma grande revolução na educação e vai vir, não vai vir de cima, vai vir de baixo e está acontecendo, tanto na comunicação, né, quanto na educação, vai ter mudanças que vai vir tomando conta de tudo como uma avalanche, quem não se atualizar vai ficar para trás mesmo. Isso aí que tu falou sobre se encontrar profissionalmente, né, Dani? Sabe, comigo também foi assim. Bom, tu sabe, eu dava aula de inglês. Na época que eu dava aula de inglês, antes de dar aula de inglês, eu tinha feito um semestre de Direito, depois consegui uma bolsa na PUC para Biologia, fiz um semestre de Biologia, não me encontrei em nenhuma das duas. E eu me sentia meio frustrado, porque eu já já tenho 20 e poucos anos e ainda não sei o que eu quero fazer da vida. E aí a gente já começa a entrar de novo naquela história lá que dá uma outra temporada, um outro capítulo, que é a questão da educação, que hoje em dia a gente se prepara para ter que tomar uma decisão que vai afetar o resto da nossa vida ali com 18 anos de idade. A gente não está preparado ainda para escolher, talvez. Tem gente que sim, tem gente que nasce querendo ser médico, vai lá, faz medicina e se encontra e é uma maravilha, ama, né, a profissão. Mas eu acho que isso aí são as exceções. A grande verdade é que a gente precisa de mais tempo, né, para conseguir encontrar o que a gente quer fazer de fato. Vai ser a maioria das exceções, vai ser assim, porque as pessoas, a sua grande maioria vai demorar a se achar e mesmo assim vai estar sempre procurando. Eu hoje tenho 38 anos, eu não me considero um cara fechado profissionalmente, né? Posso expandir meu campo para outras áreas, adoro outras áreas, adoro a parte de religião, adoro a parte de conversar com as pessoas, adoro dar aula, adoro a parte de... Então, eu gosto de muitas coisas que me brilham os olhos, então pode ser que eu mude, pode ser que eu coloque tudo isso no mesmo balaio, continue trabalhando em outras vertentes, né? E a gente saber dos nossos pontos fracos, né? E não lutar contra eles, né? Eu sei dos meus pontos fracos, das partes que realmente eu vou precisar desenvolver mais em mim, ou que eu não vou ter mesmo, né? Eu não vou ser um cara... dificilmente eu vou trabalhar com algo extremamente racional, que não tenha relação pessoal, né? A minha vida sempre foi levada, minha profissão, minha forma foi de interagir com pessoas e lidar com elas, mesmo nesse mundo virtual que a gente vai tá vivenciando, né? Então, eu acho que dentro do seu limite, né, isso na medicina chinesa eu aprendi muito, que a gente tem um contexto nosso, né, do que a gente vai gostar, do que a gente é forte, do que a gente é fraco, o que vai fazer a gente se desenvolver mais. E a gente entender que a gente, muitas vezes, fala com a vida, a gente quer deixar a vida falar.
a gente quer dizer para ela como a gente quer, mas a grande maioria das vezes é ela que vai falar para nós. E a gente aceitar essas mudanças, aceitar essas nuances, eu acho que eu acho que é uma grande aprendizagem e é uma grande qualidade que a gente tem, né? Quantas pessoas frustradas a gente tem na vida por não ter tomado, não ter se arriscado, não ter angariado, o índice de depressão em funcionários públicos de alto padrão, com grandes salários, que ficaram por ter um salário alto. Eu não julgo eles, talvez eu fosse o mesmo, né? Ficaram naquele mesma coisa a vida inteira porque ficaram presos a um salário. Então, eu acho que a gente, nossa geração vai vivenciar, e a geração dos nossos filhos, do Vicente e Samuel, vai saber isso muito antes que nós, né? A gente vai ter que deixar... Pode falar. Não, era isso mesmo. Não, eu lembrei o que eu ia falar. Eu estava pensando nessa linha de raciocínio que a gente educa nossos filhos. Quando a gente vai botar o nosso filho na escola, o nosso primeiro pensamento é essa escola vai preparar ele para o Enem, vai preparar ele para o vestibular bem. Então, muitas vezes a gente acaba qualificando uma escola por esse parâmetro. E a partir do momento que uma das coisas que fez eu acabar escolhendo uma escola Waldorf para o Samuel, e aqui pode ser Waldorf, pode ser uma montessoriana, e pode nem ser nenhuma das duas também, vai muito da gente também nisso. Mas é o seguinte, eu comecei a me questionar assim, se, vamos supor aí na época eu pensava assim, vamos supor um futuro apocalíptico, que hoje em dia já não é mais tão apocalíptico assim, onde o vestibular já não existe mais. Vamos tirar o vestibular, vamos tirar todos esses exames da nossa vida. O que essa escola vai trazer para o meu filho? O que ela vai oferecer mais para ele? O que mais ela vai somar para ele quando terminar a escola? O que ele levou daquela escola ainda? E isso foi uma coisa que me fez... foi o principal filtro na hora de tomar uma decisão de em qual escola colocar ele. Até porque, o seguinte, Dani, o Vicente e o Samuel, é bem provável que eles vão trabalhar numa profissão que a gente nem existe ainda, né? Então, e cada vez mais as características humanas e os atributos humanos vão ser vai ser o que não vai deixar eles desempregados ou sem nenhuma profissão, sem nenhuma carreira, enfim, porque a maioria das coisas hoje em dia que a gente tem vão ser feitas por máquinas, bem em breve, algumas já são, e é uma ruptura dolorida para muita gente, e cada vez mais então a gente tem que, quanto mais a gente deixar as crianças, nossos filhos serem crianças e desenvolverem esses atributos humanos, mais chances de bem-sucedidos no futuro eles serem. Até tem aquele estudo de Harvard, que é sobre felicidade, que é do Homem de Grant, alguma coisa assim o nome, que fala que as crianças as crianças que ajudam nas tarefas de casa têm mais chance de serem bem-sucedidas no mundo empresarial no futuro, porque elas sabem que elas começam a ter um senso de responsabilidade maior, de empatia, de saber também de que se alguém não fizer aquilo dali, se ninguém fizer, aquilo vai ficar daquele jeito. Se eu não fizer, talvez ninguém faça, então toma responsabilidade para eles. Então, quanto mais a gente deixar nossas crianças serem crianças, melhores adultos eles vão ser, né? E outra coisa, né? Que eu queria te perguntar para encerrar agora, e essa talvez seja a pergunta mais rápida e simples. Se nossas crianças forem crianças no futuro, o Daniel vai ficar com pouco cliente ou ainda vai ser necessário a gente precisar de profissionais de liberação miofascial? Eu acho que vai continuar tendo cliente. Acho que vai, porque o ser cuidado, né, tanto na parte do movimento quanto na área terapêutica, é algo que vai sempre ser bem-vindo. Ser cuidado pelo outro, um serviço de carinho, de atenção, de responsabilidade, de comprometimento, porque eu sempre digo, te comprometer com um cliente não é só tu estar lá naquele momento, naquele horário. É tu ter estudado bastante para saber o que vai fazer com ele também. Né?
Então, tudo isso envolve muitas horas, muita dedicação. Então, com certeza vai ter cliente, sim. E eu sempre pensei, porque eu sempre tive ideia de morar na praia, de morar no lugar que eu queira, sabe? De não ficar... E quando eu fosse morar em outro lugar, que eu não tivesse problema em estar empregado, por exemplo, trabalha num setor, por exemplo, se eu morasse em Rio Grande, trabalhasse no setor da questão dos navios que chegam e saem. Se eu só fizesse isso e mudasse para uma cidade no oeste, eu não ia ter função nenhuma. Né? Então, eu sempre procurei a minha profissão se encaixar em qualquer lugar que eu for morar. Sim. Né? E eu acho que é isso aí que a gente tem que pensar para nossos filhos, né? Dar como tu falou, dar uma boa educação, mesmo eles sendo crianças, eles vão querer ser cuidados no futuro, eles provavelmente vão desenvolver dores crônicas e agudas muito antes que a minha geração, porque mesmo a gente estimulando de toda forma eles, a grande maioria não estimula e tem muito mais o processo da tecnologia envolvido. Então, acredito que é uma profissão do futuro, eu tenho certeza disso. Eu fiz essa provocação porque a gente estava falando antes, né, que tu tem muitos clientes por causa que muitos não brincaram, talvez, como deveriam ter brincado lá atrás. Mas a grande verdade é que, sendo nossos filhos o melhor que eles puderem ser, trabalhando em profissões que a gente não sabe quais são, essas profissões provavelmente não vão fazer aqueles movimentos que a gente precisa fazer para que o nosso corpo funcione bem, que são aqueles que tu faz, né, Dani, no teu trabalho. E muito provavelmente muitos desses trabalhos vão ser sentados, como o meu é hoje. Eu posso trabalhar em qualquer lugar também, mas o meu é sentado. Eu preciso estar aqui editando e tal, né? Trabalho com vídeo. Às vezes eu saio para filmar. E aí eu sinto as dores. Então, independente de como for o futuro, a gente vai precisar do Daniel com certeza aí, para nos ajudar aí a destravar nossas costas e ajudar a gente a ter mais força para talvez no futuro e carregar uma câmera, né? Eu acho que nem câmera não vamos ter no futuro, mas que carregar, daqui a pouco o Facebook já lançou aí o Google, o Ray-Ban do Facebook, aí nem câmera não precisa carregar mais, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado. Mas, Dani, adorei esse papo contigo, cara, e é um papo que a gente só tinha no Zafari antes, correndo, né? Cada um com seu carrinho e fazendo as suas compras. Geralmente eu ficava um pouco constrangido, porque eu chegava e encontrava o Dani no mercado, aí estava o Dani lá no carrinho dele com batata doce, frango. Não, frango não, né? Que eu acho que até vegetariano, nem comia frango, era peixe. Tu é vegetariano e comia peixe. E aí, aí tinha uma chips, sorvete. E aí eu encontrava o Dani, eu tinha que largar o carrinho mais pro lado, assim, e depois com ele, senão ele ficava olhando pro meu carrinho e ficava com vergonha, né? Mas muito bom te reencontrar aí, conversar contigo, e espero aí que a gente possa encontrar mais pais como o Dani aí no futuro, e os futuros pais possam, independente do passado e do background que eles tiveram, encontrar aí em ti, Dani, né, esse exemplo, e para que a gente possa, eu acho que quando a gente conserta eu acho que a melhor maneira da gente consertar o mundo é ir consertando um homem por vez. Eu não gosto da imagem de demonizar o homem também, né? Os homens, eles têm problemas também, os homens, assim como as mulheres, os homens têm algumas coisas que eles são frutos de um meio que cresceram, e tem um documentário muito interessante no YouTube chamado O Silêncio dos Homens, que fala um pouco sobre isso, e recomendo muito. E então eu não acho que o homem é o grande problema do mundo só por ser homem, mas eu acho que é uma coisa que tem muito a melhorar, ainda mais quando a gente pensa em como eles dominam todas as suas áreas. Então, que a gente possa cada vez mais trazer homens melhores para esse mundo aí, e à medida que a gente cria os nossos filhos bem, Dani, a gente melhora também. Então, é uma maneira da gente conseguir pular uma geração. Em vez de contar só com a próxima geração, a gente já consegue começar a contar com essa também, né, Dani? Então, quero te agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade, e te deixar o tempo aí para te deixar qualquer recado que tu queira agora para encerrar.
Primeiramente, né, teacher, me sinto lisonjeado em estar sendo convidado aí pelo teu podcast. Acho um assunto muito legal, muito bom de conversar. Fico feliz de ter, né, de ser uma referência também enquanto pai, né? Sempre busquei isso. Sempre deixei algo muito natural. E o que eu digo para os pais aí que vão ver, ou mães, enfim, todos que vão assistir, que primeiro, façam seu filho ser ativo fisicamente, estimulem eles desde pequenos a brincarem, a ficarem de pé descalço, a terem contato com a terra, por mais clichê que isso pareça, hoje a gente precisa muito. Que a gente precisa dar muito exemplo para eles também, em casa fazer isso, a gente também participar dessa energia de estar vivenciando o nosso corpo. E que a gente... tocou o telefone. E que também a gente tem uma relação com nossos filhos, não tentar entender o mundo deles também, não só eles trazer eles para o nosso, mas tentar entender que fica muito mais fácil quando vir, né, essas questões hoje em dia que a gente tem depois a gente, né, a gente está numa fase ainda mais tranquila, daqui a pouco vai vir o desenvolvimento da sexualidade deles, né, de muitos outros assuntos mais complexos, e que hoje a gente tem grandes tabus, e que se a gente souber e já conversar com eles e tiver essa relação muito bem construída desde pequeno, vai ser tudo muito mais fácil, né? Eu sempre fui um pai que, claro que quem amamentou foi a Débora, mas eu sempre procurei, quando ela não dormia, eu não dormia junto, acordava junto, alcançava o Vicente, então eu sempre participei disso desde muito novo. E quando eu dormia longe, e pensava assim, essa noite a Débora vai ficar com ele, eu vou dormir em tal lugar, não vou precisar... Eu sentia falta disso, né? Então, vai ser tudo muito mais fácil no futuro. A gente não vai ficar se preocupando se nosso filho vai ver um seriado ou vai ver alguma coisa, porque ele vai ter o preparo, ou o contato com drogas, ou contato com outras coisas. Ele vai estar muito preparado para isso, né? Então, é aquela coisa, e isso na acupuntura a gente estuda muito, né? As fases da nossa vida, e as primeiras fases são a gente chama da fase terra, a fase do aterramento, do cuidado, do carinho, da atenção, né? Aquela velha filosofia, deixa teu filho chorar. A gente nunca deixou o Vicente chorar, sempre a gente pegou ele no colo, cuidou. A gente fez cama compartilhada com ele, ele sempre dormiu conosco, nunca teve problema nenhum. Né? Eu sempre procurei ter uma educação bem libertária, assim, do ponto de vista, sabe? De não, cada um, e nunca procurei julgar ninguém também, sabe? Tu faz certo, cada um tem sua criação. Isso vai facilitar muito, né, nos desafios futuros que eles vão ter, né, deles contar com a gente como amigos, com suporte, deles terem liberdade, porque não vai ser nada falso, não vai ser nada, né, construído, não vai ser nada que a gente vai colocar de cima para baixo. Né, citando um exemplo agora, teve um caso de homofobia de um jogador de vôlei, ele preocupado com aquela questão do Superman, não sei se chegou a ver, é um assunto que está bem à tona, né? E muitas das pessoas apoiaram, outras criticaram, enfim. Primeiro, eu nem sabia que existia esse jogador aí, esse Superman que era gay, né? Principalmente. Então, se meu filho souber, eu não tenho nenhuma preocupação, porque eu vou conversar com ele, sabe? E eu acho que esse jogador de vôlei, sem querer julgar politicamente, ele poderia fazer um trabalho psicológico com ele mesmo, porque ele não tem segurança nos valores dele, nem no que o filho dele vai receber. Então, se a gente tiver essa segurança de diálogo, de carinho, de atenção, de comprometimento, né, tanto na parte motora quanto na parte emocional, a gente, né, vai preparar nosso filho para o mundo, aí ele vai saber lidar com essas novas ideias, essas novas soluções, essas novas profissões, né, que tu falou bastante, de uma forma muito melhor, inclusive, que a gente sabe lidar. Desculpa falar bastante, ser prolixo, que às vezes eu sou. Não. A gente quer te ouvir.
A síntese não faz muito parte do meu repertório, mas o que a gente pode ajudar é isso. E a gente tem muitos profissionais, graças a Deus, que hoje fazem isso. E nos cursos também, quando eu dou os cursos presenciais, que agora a gente vai estar voltando a partir do ano que vem, eu falo isso para também meus alunos, né, para eles cuidarem muito como eles tratam as pessoas, como a gente vê, né? Eu acho que isso é um grande alento aí para a nossa humanidade, que tenho certeza que vem coisa muito melhor do que a gente espera. Com certeza. Então tá, Dani. Muito obrigado por tudo aí.